Para nós meditarmos na palavra do Senhor nessa noite, convido aos irmãos para abrirem carta de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Esse mês, normalmente, nós tratamos sobre família, mas hoje eu gostaria de falar sobre a fé. E não deixa também de ser, da família, porque nós como famílias, nós como indivíduos, todos nós precisamos exercer a fé. E que a graça do nosso Deus possa nos ajudar, a nós como indivíduos, como membro do corpo de Cristo, também como familiares, possamos exercer essa fé. Tiago capítulo 2, do verso 14 ao verso 26, diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartar-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Hoje pela manhã já foi falado sobre a fé. Eu não combinei nada com o presbítero Osmar. Ele falou da fé da avó de Timóteo, a Lloyd, que passou para a sua filha Eunice, e também chegou até aquele Timóteo, aquele jovem pastor, que deveria colocar a fé em prática. Para nós meditarmos nessa noite, o tema eu queria tratar sobre fé que sai das quatro paredes. A fé que sai das quatro paredes, irmãos. Por quê, irmãos? Porque hoje se fala muito sobre a fé. Mas muitas vezes a fé é apenas um discurso religioso da nossa parte. Nós não conseguimos demonstrar lá fora que de fato nós temos fé. E essa carta, essa parte aqui, o Tiago trata muito bem sobre essa questão, que as obras têm que caminhar junto com a fé. E há uma ilustração, certa vez um incêndio numa casa, e as chamas estavam tão altas, a fumaça tomando conta, e há pessoas lá dentro pedindo socorro. Do lado de fora, um homem observava tudo. Ele olha a cena e diz: Eu creio, eu acredito que o fogo pode ser apagado. Eu creio que alguém pode salvar essas pessoas.
Eu tenho fé que tudo vai dar certo. Mas ele não liga para os bombeiros, não tenta ajudar, não se move. Ele apenas acredita. Agora pense, queridos irmãos, de que adiantou essa fé? Para quem estava lá dentro da casa, aquela fé não fez diferença nenhuma. As pessoas estavam no incêndio. As pessoas precisavam ser tiradas. Mas não basta apenas observar. Não basta apenas acreditar que aquele fogo iria apagar. Aquele homem tinha que ter tomado atitudes. Assim, muitas vezes, somos nós. Vivemos em uma geração que fala muito e pratica pouco. Nunca se ouviu tanto sobre fé, nas igrejas, nas redes sociais, nas conversas, mas ao mesmo tempo vemos uma sociedade marcada por indiferença, injustiça e egoísmo, irmãos. O nosso Deus nos chamou para nós vivermos essa fé. Não uma fé intelectual, não uma fé de discurso, mas uma fé de prática, de atos concretos, irmãos. Se nós não vivermos isso, nós jamais iremos conseguir impactar este mundo, né? O nosso tema visual desse mês é impacto social. O mundo carece de ver essa luz em nós. Então, se eu perguntar para cada um aqui dos irmãos, quem tem fé que Deus é um Deus onipotente? Todos vão levantar a mão. Quem tem fé que Deus é amor? Todos vão levantar a mão. Quem tem fé que Deus é misericordioso? Todos vão levantar a mão. Quem tem fé que Deus é rico em perdoar? Todos irão levantar as mãos. Mas será que as pessoas lá fora sabem disso? E aí entra o nosso papel. Entra o papel da igreja. Entra o papel dos servos de Deus. Entra o papel dos discípulos de Cristo, irmãos. Então não basta discurso. Tem que ter algo concreto, irmãos. E aí é um grande desafio para mim e para você, irmãos. Então, a pergunta que eu faço nessa noite: que tipo de fé nós estamos vivendo? Porque a palavra de Deus não reconhece uma fé apenas de palavras, irmãos. Ela exige uma fé que se manifeste em atitudes. Em atitudes. A fé que não se expressa em obra é uma fé que está morta. É isso que nós acabamos de ler, irmãos. A fé que não se expressa em obras, ela está morta. Tiago não diz que a fé ela é fraca. Ele não diz que a fé tem alguns estágios, algumas pontuações de 1 a 10. Não, ele diz que a fé é morta. Uma fé morta, nós sabemos que jamais irá produzir mudança. Uma fé morta jamais irá produzir mudança. Uma fé morta jamais vai gerar compromisso, irmãos. Uma fé morta jamais irá gerar compromisso com o nosso Deus. Porque para se relacionar com Deus, você precisa crer em Deus. Você precisa ter essa confiança em Deus. Agora, quem não tem fé jamais vai conseguir ter um compromisso com Deus. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós queremos agradar ao nosso Senhor, precisamos ter uma fé. Não uma fé intelectual, mas uma fé genuína, uma fé de que expressa a nossa confiança. Assim como Abraão saiu da sua terra para seguir os caminhos do Senhor. Irmãos, muitas vezes nós somos falhos em dizer que nós temos fé em Deus. Mas quando vêm as circunstâncias adversas na nossa vida, nós não conseguimos exercer essa fé. Nós não conseguimos confiar no Senhor. Há dúvida em nosso coração. Nós não temos certeza de nada. Nós não cremos no amanhã.
Então é impossível agradar ao Senhor se nós não tivermos fé. Uma fé morta, ela não consegue impactar a vida de ninguém. Se nós não tivermos fé fora dessas quatro paredes, jamais iremos impactar a sociedade, irmãos. Então eu gostaria que nessa noite todos pudessem sair daqui convictos que de fato você tem fé em Deus. Que você não apenas vive uma fé morta, uma fé de palavras, de belos discursos, mas que você possa ser autêntico naquilo que você diz, que você possa se esforçar para viver essa fé, para que o mundo lá fora saiba que existe um Deus Todo-Poderoso, e que você confia nesse Deus, e que você depende desse Deus, e que você ama esse Deus, e que você tem prazer de viver as obras do Senhor. Nós não somos salvos pelas obras, irmãos, mas as obras, elas existem para que os salvos possam executá-las. Isso é importante, nós entendemos isso. A nossa justificação depende do sangue de Cristo. Hoje nós estamos ligados em Deus por causa do sangue de Cristo. Não é pelos nossos méritos, não é pelas obras que nós iremos fazer, muitas, quanto mais obras, mais salvo eu estou. Não, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas as obras existem para que nós possamos realizar a obra do reino de Deus, dar testemunho, agir como cristão, irmãos. Os irmãos conseguem imaginar, se não existisse a igreja de Deus aqui neste mundo, como que esse mundo estaria hoje, irmãos? Quando a palavra de Deus diz que nós somos sal deste mundo, é para quê? Para conter a podridão desse mundo, irmãos. Os irmãos sabem que naquela época o sal fazia a função hoje da geladeira, de conservar os alimentos. Então, quando Cristo diz que nós somos o sal deste mundo, é para refrear, conter a podridão desse mundo, irmãos. Mas para isso, nós precisamos viver com fé. Nós precisamos demonstrar a nossa fé através das nossas obras, irmãos. Então, uma fé morta não vai produzir mudança, uma fé morta não vai gerar compromisso com o Senhor, e uma fé morta não vai impactar ninguém. Nem na sua casa, nem no seu serviço, onde você colocar os seus pés, jamais você vai conseguir impactar alguém. É como uma árvore sem frutos, ocupa espaço, mas não cumpre o propósito, irmãos. Então, o nosso propósito é de nós exercermos essa fé. Não de palavras, mas de fato e concreto, irmãos. Verso 18 ao verso 20, nós conseguimos ver que a fé verdadeira é visível. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Então, a nossa fé tem que ser visível. Tem que ser visível. E como que ela se torna visível, irmãos? Quando ela é operante. Imagine que você tem algum eletrodoméstico na sua casa que parou de funcionar. Talvez um ventilador queimou. E aí você guarda, deixa guardado lá, com a expectativa que um dia você vai consertar aquilo. Ele não tem eficiência nenhuma aquilo queimado. Então o que adianta você dizer que você tem fé, mas não consegue colocar em operação, irmãos?
nós precisamos ser eficazes como cristão. É tão bonito dizer que é cristão, parece que está na moda. Mas se não tem práticas, é algo vergonhoso, irmãos. É algo vergonhoso. Então, hoje, infelizmente, ainda existe essa fé de demônios. É o texto que está dizendo. Verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios crê e tremem. Fé de demônios. O que significa isso, irmãos? Até o demônio crê em Deus. Sabe que Deus é todo poderoso. Sabe que só existe o único Deus verdadeiro. Mas eles não obedecem. Eles não obedecem. Eles não se sujeitam ao senhorio de Deus. E assim muitas vezes somos nós. Como eu disse, se eu perguntar aqui se Deus é amor, com certeza todos vão levantar a mão. Se Deus só existe um Deus, todos vão levantar a mão. Mas será que nós se sujeitamos a esse Deus? Será que nós não estamos praticando essa fé dos demônios? Que crê que existe um Deus? E veja que o Tiago faz isso. Ele fala que nós fazemos bem. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Está correto. Mas até os demônios fazem isso. Nós precisamos ir muito além, irmãos. Nós precisamos dar passos maiores. Não podemos ficar igual a demônios. Então nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos ter essa fé em Deus. Mas uma fé que transcende essas 4 paredes, irmãos. Lá na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que nós colocarmos nossos pés, as pessoas precisam ver que de fato nós servimos a esse Deus. Que de fato nós amamos ao Senhor. Que de fato nós cremos em Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, irmãos. Nós temos que encher o peito para dizer, para viver, para testemunhar, irmãos. O mundo lá fora precisa ver isso. Mas, via de regra, nós ficamos à mercê. Via de regra, nossa fé é parecida com a fé dos demônios. E Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós sejamos mais altos, que nós sejamos maiores, que nós tenhamos essa experiência de estar servindo ao nosso Deus. Os demônios não servem a Deus, mas eles sabem que Deus existe. Eles creem que Deus existe. E o Tiago diz que nós fazemos bem quando nós cremos nisso. Mas nós precisamos fazer muito mais, irmãos. Muito mais. E aí é onde entra a fé na prática, irmãos. Na prática. Nosso Deus nos escolheu para nós vivenciarmos isso. Vivenciarmos isso. Nós temos que estar na linha de frente dessa batalha, irmãos. A vida cristã é uma batalha constante. Não é um mar de rosas. Não é uma colônia de férias. Nós temos que usar esses meios que Deus nos concedeu, os meios de graça, para lutarmos, para perseverarmos, irmãos. Hoje, muitas pessoas levantaram a mão, dizem que aceitaram Jesus Cristo, e agora a vida é um mar de rosas, mas, via de regra, irmãos, não sabem o significado de ser cristão, não sabem o significado de uma vida piedosa. E nosso Deus, pela sua graça, Ele nos concede ferramentas, instrumentos, para nós usarmos, não apenas admirarmos, não apenas para conhecer, mas para usufruir e viver esse evangelho maiúsculo, queridos. Então, hoje ainda existe fé de demônios, e a minha oração e meu desejo é que nenhum de nós seja parecido com esses demônios que crê em Deus, mas que não tenha vida
com Deus. Segundo, a fé verdadeira se manifesta no cuidado com o próximo. A fé verdadeira se manifesta no cuidado com o próximo. Versos anteriores, do verso 15 e 16, diz assim: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então veja, a necessidade de nós termos o cuidado com o próximo. A fé é para isso, irmãos. Não basta apenas belos discursos. Vá em paz, meu irmão. O Senhor seja contigo. Mas não, a pessoa está necessitada. A pessoa está, naquele momento, carecendo. Ela não quer apenas belas palavras. Ela não quer ouvir discurso. Ela quer o necessário, irmãos. A oração é importante. Nós abençoarmos as pessoas com as palavras é importante. Mas o mais importante é a necessidade física daquele momento. E muitas vezes, por falta de confiança, por falta de fé, por falta de praticar as obras, nós ficamos indiferentes com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós vemos aqui um exemplo disso, que ainda hoje existe muitos cristãos que não socorrem os necessitados. Apenas se preocupa com o seu inimigo. Apenas se preocupa com o seu momento. Se você está bem, se você tem um teto, se você tem roupa, se você tem trabalho, se você tem os recursos básicos para sobreviver, eu estou bem. Mas ao seu redor, ao nosso redor, sempre existe alguém carecendo das coisas básicas, irmãos. E aí é onde eu entro com a minha fé, praticando a obra que Deus nos deu. Nós precisamos ir mais avante, irmãos. Nós precisamos agir. Nós precisamos dar passos largos, irmãos. Quantas e quantas pessoas ainda estão passando necessidade? A necessidade física é um fato. O próprio Senhor Jesus Cristo, o que Ele nos diz? Os pobres, vocês sempre vão ter eles ao lado de vocês. Sempre vai existir pobre, que carece do alimento, que carece do básico, que carece do necessitado. E nós precisamos acudir. Mas existe uma carência maior, irmãos, que é a espiritual. E também nós somos provedor dela. Nós temos ela em nossas mãos e nós precisamos anunciar, irmãos. E tudo isso está envolvido com essa obra que nós precisamos realizar, irmãos. A fé verdadeira se move em direção à dor do necessitado. A fé verdadeira se move em direção a quem está passando pelo momento de dor. A fé verdadeira não ignora a necessidade, irmãos. A necessidade. Uma vez ouvi uma história de uma igreja que fazia alimentos para entregar para os necessitados, né? E me disseram que o pastor daquela igreja nunca foi para aquele trabalho de levar o sopão. Era apenas alguns irmãos que levavam, alguns diáconos levavam esse trabalho, esse alimento, né? Então, o pastor sobe no púlpito, prega sobre amor, misericórdia, de ter compaixão, mas o pastor nunca foi lá na linha de frente colocar as mãos, foi lá levar uma palavra, foi lá evangelizar, foi lá abraçar, irmãos. Então, a fé verdadeira não ignora a necessidade das pessoas. A fé verdadeira transforma palavras em atitudes. Não pode jamais sair da nossa boca: meu irmão, o Senhor seja contigo. O Senhor seja contigo. Diante da necessidade, irmãos,
nós se tornamos pessoas responsáveis para acudir o necessitado. Os irmãos conhecem muito bem a história do Neemias. Quando Neemias ficou sabendo a situação dos seus irmãos lá em Jerusalém, ele fez a pergunta: como que estão o povo lá em Jerusalém? E a resposta foi essa: os nossos irmãos vivem em misérias. Os muros estão derribados, as portas queimadas. E ali, diante daquela pergunta, nunca mais a vida de Neemias foi a mesma. Porque ali ele teve compaixão, ali diz o texto que ele ora, que ele chora durante alguns meses, e ele é levantado por Deus para suprir a necessidade daquele povo, irmãos. Segundo alguns estudiosos, cerca aproximadamente de 100 anos, a cidade de Jerusalém estava derribada. A cidade sem muro, ou seja, não tem segurança. As portas queimadas significa o quê? Não tem justiça, porque era nas portas que os juízes julgavam as causas, e assim, por mais de 100 anos, Jerusalém se encontrava. Mas quem tem fé em Deus, quem quer praticar a obra, em 52 dias, Neemias levantou aquele muro, irmãos. Quase 100 anos, todo mundo olhou aquele mesmo cenário, e muitos falaram: isso aqui é impossível realizar essa obra. Mas Neemias, que tinha fé em Deus, Neemias, que abriu mão do seu conforto, que saiu de dentro de 4 paredes, ele foi e levantou aqueles muros em 52 dias, não sozinho, mas ele encorajou outras pessoas, ele deu testemunho, ele desafiou, ele pegou ali na frente do chifre do boi e foi caminhando, e foi conduzindo, e assim puderam reedificar aquela cidade, irmãos. Então, a fé verdadeira transforma palavras em atitudes. Ainda a fé verdadeira, ela mostra, né? Ela alimenta multidões, ela consegue contagiar outras pessoas. É tão bom ver pessoas em nosso meio com otimista, perseverante, que enxerga as coisas, né? E isso nos dá uma alegria, irmãos. Isso nos coloca para cima. É tão bom ver pessoas assim, que têm fé em Deus, que confia em Deus, que depende de Deus, que tem experiência com Deus e sabe que Deus pode fazer o impossível. Isso nos alegra, isso nos reanima, irmãos. Então, a palavra de Deus diz que o próprio Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve aqui, ele pôde alimentar multidões, ele tocou em leprosos, não apenas Deus te abençoe, mas ele também acolheu pessoas rejeitadas. Ele não apenas pregou, irmãos, ele agiu. Jesus Cristo é o maior exemplo para nós. Ele agiu, ele demonstrou. Quando as pessoas estavam passando fome no modo de dizer, né? Estava lá naquele dia, à tarde, deu fome, ele fez milagre, trazendo pão e peixe. Quando aquelas pessoas estavam sem saída, não tinha recursos na medicina, ele curou, ele trouxe a vista, ele fez aleijado andar, purificou os leprosos e tantos outros. Quando os outros estavam chorando pelo seu ente querido, ele chega para a mãe do filho de Naim, da cidade de Naim: não chores mais. Nós fomos chamados por Deus, não apenas para dizer que temos fé da boca para fora, irmãos, mas que as nossas atitudes sejam concretas. O discurso não impacta nada, o discurso não muda nada, irmãos. Veja o quanto nós somos desafiados. Quanto mais
nós conhecemos a palavra do Senhor, irmãos, mais responsável nós se tornamos perante o próximo, perante Deus. Os irmãos não sabem o quanto que pesa sobre mim, por ser pastor, por conhecer, para ser modelo, para ser exemplo. Pesa, irmãos, isso, pesa. É um grande desafio. E discurso não muda nada. Eu não posso dizer que nós precisamos amar o próximo, sendo que eu não amo o próximo. Eu não posso vir aqui na frente e dizer que todos nós precisamos ser misericordioso, e eu não sou misericordioso, irmãos. Palavras não mudam nada. As atitudes sim, irmãos. As obras revelam o quanto de fato nós temos fé em Deus. O quanto nós de fato confiamos em Deus. Então, gostaria de desafiar você a tomar cuidado com os seus discursos. Peça para que Deus lhe ajude a você praticar as obras. As obras é importantíssima, irmãos. É importantíssima. Terceiro, a fé que impacta o mundo começa com atitudes simples. Muitas pessoas querem fazer grandes coisas, mas acabam ignorando as pequenas. A fé viva aparece em um gesto de amor, irmãos. Coisa simples. Amar o próximo. Abraçar aquele que está precisando. Acudir ao necessitado. A fé viva aparece em uma ajuda no momento certo, irmãos. Quantas pessoas passam por momentos difíceis e aí você chega num gesto pequeno, você ajuda no momento certo. Uma palavra acompanhada de ação. Não basta você saber que seu irmão está passando por necessidade, você fala, estou orando por você. Não. Haja. Seja algo concreto, seja algo eficaz. Muitas vezes as palavras são mais fáceis, e eu concordo. É mais fácil dizer que você ama a pessoa do que você de fato amar a pessoa. Mas nós não podemos ser hipócritas, irmãos. Não podemos. Não podemos dizer que nós somos pessoas misericordiosas se de fato nós não somos. Se nós somos apegados demais nos nossos recursos. Ao ponto de não poder compartilhar com nossos irmãos, com o necessitado. Eu não posso te dar 1 quilo de arroz esse mês, porque o mês que vem vai faltar. Será que nós somos assim tão mesquinhos, irmãos? Então, a fé começa com pequenos gestos. Não despreze aqueles momentos tão pequenos. Chega um irmão, compartilha algo com você. Estou passando por um momento difícil. Haja, né? Saia do campo apenas da oração, mas anda junto, se aproxime, ligue, manda mensagem, convide. Seja concreto as suas obras, irmãos. Saia desse campo apenas das palavras. E no verso 21, mais um exemplo, nós conseguimos ver. Verso 21 diz assim, não foi por obras, né, do verso 21 até o verso 25, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Veja, irmãos, ele coloca 2 personagens aqui. Os irmãos já conhecem a história de Abraão muito bem. Por que será que ele colocou 2 personagens?
será que nós teríamos a coragem de praticar a obra que Abraão praticou? Eu acredito que não. Talvez a fé que Abraão teve em Deus, você talvez poderia dizer, eu tenho fé igualzinha a de Abraão. Eu creio que Deus é todo-poderoso, eu creio que Deus é digno de todo louvor, toda adoração. Mas, veja, irmãos, a fé de Abraão pôde estar ligada com a sua obra. E qual foi a sua obra, irmãos? De sacrificar o seu filho. Mas aqui o Tiago ele coloca o exemplo maior, Abraão, irmãos. E aí você chega a pensar, não, mas isso aí é impossível para mim. Eu não consigo. Jamais eu irei conseguir praticar essa obra que Abraão praticou, de obedecer a Deus, dando o seu filho em sacrifício. Mas aí, o Tiago coloca outro personagem. Ele coloca agora uma estrangeira, uma prostituta, Raabe, irmãos. O que isso quer nos dizer, queridos irmãos? Que nós, sendo pecadores, nós devemos confiar no Senhor. Nós precisamos depender do Senhor e nós precisamos realizar as obras, irmãos. Talvez nenhum de nós acredito que nenhum de nós, iremos sacrificar os nossos filhos ao nosso Deus. Mas Raabe, o que ela fez, irmãos? Ela acolheu os emissários. Quando os espias foram lá, ela acolheu eles. Atitude de fé, de coragem, e ela pôde praticar uma boa obra, irmãos. Veja, dois personagens aí coloca. A importância de nós confiarmos em Deus. Abraão confiou em Deus. Raabe confiou em Deus também. E ela pôde fazer uma obra. Abraão pôde fazer uma obra num grau muito maior. Mas a Raabe, ela pegou e escondeu aqueles emissários, para que eles não fossem pegos. Enviou para outro caminho. E assim ela pertenceu ao povo de Deus. Assim ela foi agraciada por Deus. E isso, irmãos, nos revela que todos nós, sem exceção, todos nós, precisamos confiar em Deus. Precisamos ter a fé em Deus. Mas, junto com a nossa fé, as nossas obras têm que revelar essa fé, irmãos. Abraão é um exemplo, está lá, está gravado, está estampado. Mas aparece Raabe, uma meretriz, que pôde confiar naquele Deus. E não apenas da boca para fora, eu confio em Deus, mas eu vou sair fora dessa proteção. Eu não quero correr esse risco, pois a minha vida está correndo perigo se eu guardar vocês. Mas ela exerceu essa obra, irmãos, de guardar aqueles emissários para conduzir para o outro caminho, irmãos. Será que nós temos, como igreja de Cristo, temos praticado essas obras, irmãos? Ou será que ainda nós estamos apenas no discurso? Belos discursos. Discurso não muda nada, irmãos. Não consegue impactar nada. São discursos vazios. O mundo ao qual nós vivemos precisa ver essa luz acesa. O mundo precisa ver que os nossos olhos brilhem por causa de Deus. O mundo precisa ver que o nosso coração se alegra, irmãos, quando nós estamos envolvidos na obra de Deus. Nós precisamos prosseguir, queridos. Nós precisamos caminhar. Não podemos ficar estagnados. Por isso, cuidado com os seus discursos. Cuidado. O mundo precisa ver a imagem de Cristo em nós. Agora, quando você apenas dizer, Deus te ama, Deus tem um propósito para a sua vida, veja que, de fato, você consegue testificar isso.
Quando você diz que Deus pode mudar a sua vida numa evangelização, será que as pessoas conseguem ver que de fato a sua vida foi transformada pelo poder de Deus, irmãos? O discurso não muda nada, irmãos, não muda nada. Quando os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez, foi porque eles tinham alguma semelhança com Cristo, algumas atitudes parecidas com Cristo. Esse é o grande desafio nosso. As pessoas precisam conhecer nós como cristão mesmo, não pela veste, não pelo fato de carregar a Bíblia aos domingos, irmãos. Esse dia eu fiz uma pergunta na quarta-feira, que se nós fôssemos presos por sermos cristãos, qual seria a acusação nossa? Eu vou te prender porque você é cristão, mas o que demonstra que você, qual é a sua evidência que você é um cristão? Quais seriam, irmãos, as acusações que iria colocar na sua vida? Algo para você pensar. Se eu fosse preso por ser cristão, quais seriam as acusações? Pela roupa? Por ter uma Bíblia em casa? Por vir aos domingos para a igreja? Não pode ser apenas isso, irmãos. Tem que ser muito mais. Tem que ser muito mais, irmãos. Então, nosso Deus deixou as obras para que nós possamos realizar. Então, se você diz que você tem fé em Deus, demonstra, viva. Eu termino no verso 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Veja como ele coloca. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Uma fé sem prática é como um corpo sem vida, irmãos. Existe na aparência, mas não tem essência, irmãos. É tão triste, viu? Se nós apenas dizer que tem fé, mas nas obras não conseguimos demonstrar que de fato temos fé. O mundo não precisa de mais religiosos, está cheio. Precisa de pessoas com fé viva, irmãos. Uma fé viva, uma fé que ama de verdade, que serve com alegria, que transforma o ambiente, irmãos. Por quê, queridos? Porque nós somos filhos de Deus. Nós servimos o único Deus verdadeiro. Como eu sempre digo, tem crente que parece que chupou limão. Todo dia o semblante caído, uma amargura no rosto. Nós temos que demonstrar essa fé através das nossas obras. A fé que não se move, ela não comove, irmãos. E a fé que não transforma não é verdadeira. Lembre-se bem disso. E fé que não age, não salva, não socorre, não transforma, irmãos. Que Deus possa nos conceder uma semana onde nós teremos experiências para demonstrar nossa fé juntamente com as obras, irmãos. Que as nossas famílias possam impactar essa semana. Você, como membro dessa igreja, possa testemunhar o amor de Deus, não apenas das palavras, vá em paz, que o Senhor seja contigo, mas não, o que eu posso te ajudar, o que eu posso oferecer, o que eu posso fazer para que essa dor seja sanada. Ser cristão é isso, irmãos. Ter fé é isso, juntamente com as obras. Que Deus possa nos abençoar essa semana. Muitas oportunidades de bom testemunho, de alegria, de paz e de contagiar o ambiente a qual nós iremos, irmãos, colocar os nossos pés a partir de amanhã. O culto não acaba após a bênção apostólica, o culto começa. Veja a oportunidade que Deus vai nos dar essa semana para nós praticarmos tudo o que nós ouvimos hoje pela manhã e agora à noite.
Que Deus possa nos conceder muitas experiências. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai de amor, nosso Deus eterno, muito obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado para nossas vidas, o Teu carinho para conosco. Nós, diante da Tua santa palavra, nós somos desafiados a praticarmos as obras juntamente com a fé, que nós possamos confiar no Senhor acima de qualquer coisa, ó Deus. Que nós possamos sair desse campo da especulação e possamos ir para o campo da ação, campo concreto, com a nossa confiança no Senhor acima de qualquer coisa, revestido com o Teu Santo Espírito, ó Deus, e que o Senhor nos conceda sabedoria e discernimento para nós agirmos como o Teu povo, agirmos como os Teus servos, tendo compaixão do necessitado, amando aqueles que são rejeitados, aqueles que estão com dor, nós possamos acudir, ó Deus, que o Senhor venha nos revestir com o Teu Santo Espírito, para que nós possamos, com autoridade, com poder, nós possamos viver esse Evangelho maiúsculo, superlativo, ó Deus, que o Senhor nos conceda muitas oportunidades no decorrer dessa semana, para que a luz que há em nós possa brilhar, ó Deus, para que ao chegarmos nesses ambientes de trevas, a luz possa brilhar e as pessoas possam ver a imagem de Cristo, ó Deus. Não deixe nós vivermos uma vida sem sentido, num marasmo espiritual, uma vida sem contagiar as pessoas, ó Deus. Que nós, ao chegarmos nos nossos ambientes, que nós chegamos com alegria, que nós chegamos com a confiança no Senhor, e que o Senhor possa nos dar a sensibilidade, ó Deus, para nós percebermos a miséria espiritual das pessoas. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para nós sermos luz e sal deste mundo, ó Deus. Nos conceda o olhar de Cristo, o olhar de compaixão, que nós possamos nos levantar e estender as nossas mãos. O Senhor tem nos abençoado com tanta sorte de bênçãos espirituais. O Senhor tem nos dado recursos, Senhor, que nós possamos usar para ajudar essas pessoas, Pai. Muito obrigado por esta noite, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai, e a consolação e a orientação do Espírito Santo seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo, espalhado desde agora para todo sempre. Amém.